Elizabeth Macedo, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, escreveu um artigo com o título Por uma Política da Diferença. E o artigo defende que a educação, para fazer face às sociedades multiculturais, precisa pensar na cultura como um lugar de enunciação, e não como um repertório dos sentidos partilhados. O artigo, inicialmente, analisa os projetos conservadores, liberais e multiculturais para lidar com a diferença cultural, argumentando que esses projetos tratam a diferença como diversidade. Não conseguindo, dessa forma, responder como se propõe às demandas de uma sociedade multicultural. Vale aqui ressaltar que esse artigo foi escrito em 2006, onde nessa época estava se presenciando no Brasil uma ampliação do debate sobre ações afirmativas no cenário político, discutindo sobre as cotas de ingresso tanto nas universidades públicas quanto em empregos conquistados por concurso. A autora ainda afirma que não é simples discutir o multiculturalismo nas políticas educacionais, porque, ainda que o termo seja utilizado na maioria dos países, seus significados discursivos deslizam em um terreno pantanoso. Sociedades multiculturais sempre existiram, desde as primeiras diásporas, com as migrações de povos e, portanto, de culturas, causadas por tragédias naturais ou por motivos políticos e religiosos, e constituem as condições de definição sociohistórica da humanidade. Ainda que as pessoas sempre tenham migrado de um lado para o outro, é muito comum, ao longo da história, que esses encontros de culturas diversas tenham sido marcados pela construção de ilusões de homogeneidade, quer por uma suposta assimilação do diferente, ou quer simplesmente pela exclusão da figura do outro. Os sólidos princípios que pareciam vincular um sujeito ao seu lugar de nascimento estão se liquefazendo. As estruturas e instituições sociais, muitas das quais sustentavam a ideia de nação, se tornam mais fluidas. Existem 3 linhas de projetos multiculturais abordados pelo autor. Seriam elas as abordagens conservadora, liberal e a multicultural. A primeira tem por característica negligenciar as formas de cultura com o discurso de que o Brasil é um país plural e por isso não existe a necessidade de se abordar etnias específicas. Já os liberais reconhecem as diferenças, mas ainda são adeptos de um padrão educacional universal. As práticas particulares são aceitas, mas devem ser mantidas no domínio privado. Essa frase destaca a intenção de se colocar a diferença em local que não seja acessível a todos e na discussão pública, criando núcleos específicos desse ambiente educacional liberal. E como apresentado anteriormente, temos também o chamado de fato projetos multiculturais, que visa sanar essa necessidade de adesão das diversas formas culturais, sendo totalmente diferente das abordagens feitas anteriormente, pois esta busca conversar com todas as esferas sociais para que de alguma forma todas sejam vistas, estudadas e valorizadas em sua singularidade. Enfim, o pluralismo cultural deve ocupar um lugar central nos currículos com a definição de competências interculturais, embora essa definição ainda não esteja clara para os defensores dos modelos liberais e para os conservadores. Para os liberais, agregar objetos e contar parte da história das minorias não basta para tornar o currículo multicultural. E, para os conservadores, um currículo focado nas minorias assume uma tendência otimista que ignora as complexidades das relações escolares. McCarthy afirma que ainda não é suficiente apenas a inserção de elementos para tornar multicultural o currículo. Há ainda um longo caminho a ser percorrido. Definir metodologia como se dá no multiculturalismo, seja por tradução ou por diálogo entre culturas, ou ainda uma terceira via a ser construída, visto que ambos, tradução ou diálogo, para alguns estudiosos ainda deixam espaços para disputas de poder e de exclusão. Os autores que defendem a proposta de tradução e diálogo não tratam com profundidade as dificuldades criadas pela percepção de que nem todos os saberes e práticas são pronunciáveis em todas as línguas, assim como os silêncios que a constituem e alteram o sentido do que é dito têm significados diferentes em culturas e línguas diversas.
A autora sustenta que essas dificuldades dão conta de uma incomensurabilidade entre as línguas e entre culturas, que por si só inviabilizaria a experiência da tradução. Isso traz a necessidade de pensar em outras alternativas para essa interação, sem ser o diálogo comunicativo e a tradução como trabalho argumentativo. Noções como diálogo e tradução repousam sobre premissas de similaridade e diferença como instâncias relacionadas entre si. Necessitam que as diferenças sejam definidas tendo por base um padrão comum. Assim, tanto a tradução quanto o diálogo acabam reeditando a ideia de pluralismo, que sustenta também os projetos multiculturais. A autora entende, portanto, que é necessária uma gramática da diferença, que explicite diferenças sem essencializar, as realçando em contexto em que elas não pareçam significativas. Gramática essa em que os sistemas que estabelecem as diferenças são postos em questão. Ela também busca defender a gramática na ideia de que a cultura é um espaço de enunciação, e não apenas um repertório partilhado de significados. Isso implica que a cultura seja vista como uma relação hegemônica. Dá para entender as relações culturais e os discursos políticos hegemônicos que guiam práticas e seduzem mentes que pairam no ar em diversos campos, inclusive na educação, a partir de vistas à história da violência e à hegemonia de alguns grupos culturais, refletida nos desenhos das identidades do nosso país desde a gênese da política até hoje. Contestar os territórios, os espaços, os lugares, os acessos, as relações políticas e a forma cosmopolita de fazer política. Todo mundo quer viver de forma mais fácil, portanto, a vontade coletiva é diferente do que os políticos fazem ou como administram a parada. E ainda tem um mercado nisso. Acertando a ideia universal brasileira de cultura enquanto outro e não a partir da criação de nós, das individualidades. As identidades antagônicas ao poder colonial atuam em diferentes limites, rompendo a dominação do intelecto, personificando cada vez mais a resistência através de intelectos críticos, transformando, articulando-se em grupos e coletividades estrategicamente. Uns Glock, outros Silvio Almeida. A negociação da diferença na educação atravessa os sujeitos e centraliza esses na criação, subjetivação e ativação da verdadeira cultura. Política é fazer e ser. Estamos fundamentando a corrida. É a política da diferença. Cada um com seus contratos, cada um limpando seu chão. Esse trabalho foi realizado por Luciana Duarte, Paulo Vinícius, Taira Camanho, Camila Andrade, Maiara Sequeira da Costa,